noite. Vamos começar agora com a Maria de Mello, a nossa live de hoje, falando sobre o tempo zero. Um momento muito peculiar que nós estamos vivendo agora no mundo, uma crise que a gente já sabe que não tem precedência. E estamos agora, eu vou colocar Maria. Muito prazer em estar falando com você, Lorena. Eu queria começar falando que na vida de um psicólogo clínico, um dos momentos mais importantes, né, durante a caminhada da gente é conhecer um grande psicólogo, no caso, uma grande psicóloga como você. Isso é um marco na vida de quem trabalha com isso, tanto pelo lado profissional quanto o lado pessoal. E o que eu queria falar sobre a Maria, porque muita gente está entrando e veio escutar você, e a Maria ela é precursora da psicoterapia que traz o corpo para o divã, que é o que a gente chama de análise haitiana. Então, no Brasil, ela é um nome muito importante que teve com grandes psicólogos e trouxe para o Brasil também, junto com outras pessoas, esse trabalho de olhar para o corpo e não só para a fala, enfim, né, olhar e ler o inconsciente, ler a história da pessoa no corpo. E como se não bastasse o corpo, a Maria também convida a alma para estar no setting terapêutico. Então, ela desenvolve um trabalho que é muito peculiar dela, que é essa coisa de olhar o ser humano além do corpo também, que é algo tão maravilhoso na psicoterapia. Ela também traz o olhar para a alma. E eu estou dizendo isso porque, além de tudo, eu tenho o privilégio de dizer que ela é minha psicoterapeuta, e foi com ela que eu aprendi de fato o que era a relação de alma para alma de um paciente para um terapeuta. Então, são termos que, para mim, mudaram muito a minha trajetória. Para mim apresentar a Maria, ela também é do Instituto Brasileiro de Análise Haitiana, também coordena a clínica social, e agora, nesse momento, estão à frente de um trabalho belíssimo a respeito de ajudar as pessoas de uma forma, né, numa plataforma que existe do Instituto, que é ajudar as pessoas a transitar esse momento que a gente está chamando de tempo zero aqui, que a Maria vai explicar mais. Então, são profissionais coordenados pela Maria e também tem mais outros terapeutas que estão juntos ajudando pessoas a transitar esse momento. Então, é um protocolo específico online, onde as pessoas são cuidadas no formato online e elas são cuidadas também com o corpo, né? Então, é a terapia do corpo e da alma nesse setting novo, que é o setting online. Maria, é tanta coisa que eu gostaria de falar de você. Maria tem livros, tem muitos projetos, mas eu vou passar a palavra para Tá você. ótimo. Me corrija, por favor, e muito obrigada por estar conosco essa noite. E, Lorena, muito gostoso ouvir o que você falou, me toca o peito, que é nossos temas de hoje, o coração, a mente, e é muito bom estar com você também, que é uma grande terapeuta e que acrescenta a terapia corporal, além de tudo, a constelação familiar, né? E admiro muito esse seu trabalho de ser uma estudiosa e uma prática, enfim, é um prazer estar aqui com você. O tema que a gente trouxe hoje é um tema vastíssimo, então para mim é um desafio conseguir falar disso, pelo menos essencialmente, em 1 hora. Então vocês vão ter que me aguentar aí e me dar um alô se eu tiver... Como é? Vamos, com todo prazer, aprender muito com você. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês vão colocando ao longo da aula da Maria.
e depois, à medida que for relevante, tiver tempo, a gente vai passando para ela. Como é que vocês vão se comunicando aí? Ok. Então, Lorena, vamos lá, pessoal. Estou vendo que tem um montão de gente aí. Eu estou muito feliz de vocês estarem comigo e que nós estejamos iluminados para fazermos uma conversa que esteja à altura do momento que a gente está vivendo como pessoas e como sociedade. Eu vou começar fazendo um projeto assim bem audacioso de fazer um resumo um pouco de onde surgiu esse termo para a gente entender o que é o tempo zero e de onde surgiu essa questão toda. Vamos falar um pouquinho de história, de um jeito muito sintético. A gente começou, na Idade Média, não por acaso, ou por acaso, a Idade Média se encerrou com a peste negra. Uma coisa tremenda, um terço da população europeia morreu, e isso já vinha vindo, já estava decaindo, aquela sociedade já estava entrando em entropia, perdendo energia e desagregando, e a peste negra veio avisar que aquele negócio não estava funcionando mais. Tanto é que mudou tudo e entrou o Renascimento e entrou a Idade Moderna. Resuminho da Idade Média. Peste negra, nós estamos vivendo a epidemia agora, que também está avisando que tem algo que não está funcionando. Alarme, luz vermelha, temos que mudar o trajeto, esse aqui vai dar errado. Entramos aí na modernidade, quando veio Descartes. Vou falar bem rápido de tudo isso. Descartes, a essência dele, penso, logo existo. Saímos de uma Idade Média onde tinha um Deus externo que mandava em tudo e que era o centro do mundo, e começa aí vir Descartes dizendo, não, esse tipo de espiritualidade que já está passando do ponto e que estava tirando a liberdade, engessando a evolução, agora é o seguinte, é hora da mente. A mente, penso, logo existo, isso me define, é o mental que me define. E isso foi no final do século XIX, XVIII. E desde então, depois veio Newton, mais ou menos em 1700, o século XVIII, complementando Descartes, dizendo, ele descobre o átomo. Ele inaugura o que a gente chama de mecânica clássica, e como a mente, onde a mente pode ir. Isso mudou o mundo. A gente descobriu toda essa tecnologia, tudo isso veio com o Newton. A essência do que ele dizia, aqui é uma essência dentro do que a gente pode falar aqui, é o seguinte, ele descobriu que a mente humana, ele definiu o seguinte, a investigação racional, mental, pode levar a gente a descobrir o todo, a gente saber tudo do mundo. Então, o homem que estava tão encolhido na Idade Média começou a se achar. E a gente ainda tem, essa semente ainda está germinando até agora. O pescoção cresceu e falou, oba, eu sou o rei do mundo, o antropomorfismo, eu sou o centro do mundo e eu vou dominar o planeta. E começou essa história, através da tecnologia e tudo, nós dominando todas as outras espécies e marcando o planeta com essa presença dessa minhoquinha andando de pé, se achando. Isso foi, penso, logo existo, no máximo, né? Aí ficou essa noção de que o átomo, nós temos, o materialismo aconteceu e foi muito importante porque ele resolveu alguns problemas que nós estávamos tendo. Todas as evoluções têm uma função naquele momento. O problema é que nós temos uma tendência, a gente pegou um plano novo e isso evolui, isso dá negentropia, vou definir daqui a pouco o que é, e tem uma hora que aquilo chega num platô que nós temos que mudar, e a gente passa do ponto. Então, o materialismo deu o que deu, mas aí, como na Idade Média houve a queima das bruxas, no materialismo é o seguinte, espiritualidade e espírito está errado. Não pode. Você não é científico.
E até hoje a gente ainda tem essa marca. Tanto que quando eu comecei a falar de psicologia espiritual, nos anos 90, eu chegava nos congressos e falava, olha, eu vou sair eu vou sair do que se chama científico. Eu vou falar de espiritualidade num congresso de psicologia, né? Eu vou sair do armário. Eu falava, eu vou sair do armário. Eu sou espiritual. Né? E aí, que isso... Visto, né? Espiritual não pode ser falado... Se a gente falar de começou um preconceito contra a espiritualidade naqueles primeiros anos, porque tinha uma função naqueles primeiros anos. Sair do misticismo enlouquecido da Idade Média e ficamos nessa sensação de que então a ciência ia dar conta de tudo. Nós temos uma certeza, o átomo. Newton falou o átomo, descobriu o átomo, é o tijolão da vida. A gente junta tudo e a gente vai conseguir dominar tudo. O átomo. Tem coisas concretas. Então, o que existe é o material, é o concreto, só o visível que é importante. E vivemos nisso, e isso deu o desenvolvimento que deu, até que começou a sair do ponto. E quando começou a sair do ponto, foi quando surgiu a física quântica. No século XX, lá em 1950, quando os físicos quânticos dividiram o átomo, e dividiram, e tinha fractais, ficaram dois, ficaram anos, ficaram subpartículas, eles foram dividindo, porque a tecnologia foi melhorando. E o que aconteceu quando ele dividiu? Não tinha nada. Só tinha energia, só tinha vibração. Então aquela certeza de que tínhamos algo concreto saiu do ponto. Então a gente começou a viver o mundo das incertezas, e isso mudou a cultura. E no início era uma maravilha, nos anos 70, e aquela euforia, e espiritualidade. E aí, naquele tempo, por exemplo, 1930, quando era ainda o materialismo, o racionalismo, Reich, 1930, as pessoas que apareciam no consultório dele eram... A tipologia que estava passando do ponto que Reich cuidava era aquele cara rigidão, duro que nem uma pedra, mental, e que para se sustentar nessa posição ficava no pescoço e negava o peito, negava as emoções. Então foi um alívio quando a gente podia ter espiritualidade, quando a gente podia sentir, até que isso passou do ponto, né? E aí, por exemplo, veja, em 1970, Capra, um físico quântico, estava dizendo, dividiu tudo, o que resta é energia. Então, isso não é visível, o invisível está bem-vindo. Nós somos energia, nós somos vibração. E tanto que ele termina o livro dele dizendo, somos estrelas. Porque ela também é energia, se você dividir. Então, somos isso. Bom, isso foi uma euforia no começo, abriu aquela rigidez do que o superego rígido daquele povo, um paternalismo, o pai era o dono da cena, e o que está certo e o que é errado era dito por fora, e você tinha que ficar ali na linha. Reich tratava as pessoas, não podiam transar, não podia ter sexo, ele lutou muito para isso, porque a juventude pudesse ter sexo. Olha agora como é que está. Completamente diferente, era uma estrutura rígida. E aí isso também passou do ponto, né? E começou, veja, nessa modernidade, aí no final dos anos 20, 1999, um polonês chamado Bauman cunhou o termo modernidade, pós-modernidade líquida, que a gente fala de modernidade líquida. E que era um povo que estava começando a passar do ponto. O que acontecia? Ele começou a chamar a atenção para o seguinte, que a sociedade estava completamente acelerada e líquida. Quer dizer, as relações são líquidas. Se antes tínhamos um problema, você tinha que casar para o resto da vida e não tinha jeito. Mesmo que fosse uma coisa mais abusiva do mundo, você não tinha permissão da sociedade para sair do casamento. Isso foi ótimo que saiu, mas aí começou a ficar tão líquido que as relações ficaram líquidas. Que a aceleração mental estava impedindo as emoções. E todo congresso que a gente ia, estava todo mundo preocupado com isso, da tal modernidade líquida.
existia, a gente tinha ganhado a liberdade, mas a gente estava começando a entrar agora na... Quer dizer, se antes existiam verdades fixas, começou a ver o seguinte, quem definia a verdade era o próprio indivíduo, o individualismo extremo. Eu é que digo, então sou eu que digo, não tem estruturas mais, então eu que digo o que é certo e o que é errado. Então não tem mais verdade. E não tem mais responsabilidade. Isso é o que estava acontecendo, deixando... Isso dava uma tremenda angústia, porque Sartre falava disso, da angústia daquela época da vida, desse tipo de pessoa, onde não existe responsabilidade nenhuma sobre os próprios atos. Eu é que defino o que é certo e errado, não tem mais verdade. Se antes a verdade era castrante, agora não tem mais nada, está líquido. As relações estão líquidas. Começou a ver... Uma libertinagem, Maria? Eu não sei se o termo é libertinagem, porque libertinagem está muito relacionado a sexo só. Eu estou falando de mais do que isso. Porque tudo é muito... Por exemplo, os próprios empregos. Antigamente, as pessoas, na Idade Média, se o seu pai era ferreiro, você provavelmente ia ser ferreira e todo mundo ia estar em torno daquilo, ninguém mudava. Agora se muda assim, ó, tchum, 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 tchum. E de emprego também. Começou a ter uma tremenda... com o capitalismo financeiro, as multinacionais e a globalização, o seu próprio emprego não tem mais, você pode ser mandado embora, você pode ser descartado, porque a pessoa se define não pela história delas, o velho não interessa mais, até os antepassados não interessam mais, a gente descarta tudo. A gente quer tudo, o carro novo do ano, e a gente faz lixo, joga fora, a roupa, eu sou definida pela roupa que eu uso, é tudo muito volátil. As relações, o amor se torna um ficar. Todo mundo transa, mas não existe a curva orgástica como Reich definiu. Né? Então, isso começou a incomodar a destrutividade desse tipo de pessoa individualista e narcisista. Agora, qual é a colaboração do Genovino Ferri, que é um cientista, um psiquiatra e um psicoterapeuta e um psicanalista que tem uma importância grande no mundo e que está liderando, junto inclusive à neurociência, porque a neurociência está agora chegando a Reich, chegando a todas essas coisas. E a nossa conversa com eles é muito importante. Então, resumindo, o que Genovino Ferri, nesse texto, Tempo Zero, essencialmente, o que ele está falando? Ele está dizendo que esse tipo de situação, esse estilo de relação que está dominando o planeta, né, a prevalência de essa falta de estrutura não dá mais. E ele sugere, inclusive, que a própria pandemia tem a ver com isso. Vou ver se eu consigo chegar lá, por que ele está sugerindo isso. Ele disse que o corpo social, não só o indivíduo, mas o corpo social, está sofrendo de uma depressão. Ele dá um diagnóstico para as pessoas de hoje e para o campo social de hoje. Qual é o diagnóstico? Ele disse que existe uma depressão alarmada, mascarada pela aceleração. Estou indo muito rápido ou estamos? Não, está ótimo. Então eu vou falar para vocês, a base disso é o seguinte. Nós temos, no desenvolvimento ontogenético, a gente tem, e filogenético, a gente tem 3 cérebros que funcionam como integrados um ao outro. Um é o cérebro reptiliano, que é a nossa herança do jacaré, vamos chamar assim. O nosso jacaré é o cérebro reptiliano, é da sobrevivência. É aquele que, antes de você saber quais são os dados, ele já sentiu se tem perigo. Ele tem uma função positiva quando ele não passa do ponto. Ele é o cérebro responsável pela maior parte da noradrenalina, que é o neurotransmissor do medo. E o medo tem uma função positiva. Agora, o que está acontecendo? Na nossa história pessoal, ontogenética, esse cérebro está prevalente
quando você está vivendo a fase intrauterina. E já há várias relações, os úteros não estão sendo suficientemente bons, como diz o Winnicott. Já são mães que estavam com problema naquela época. Então, a conversa que você teve nesta fase marca a sua vida e marca o teu corpo e marca o teu jeito de ser, que a gente chama de caráter, e marca e te dá um traço de caráter. Então, nós temos uma maternidade que teve um estresse muito grande nesse intrauterino, tem um jacaré muito alarmado. Depois passou para a fase seguinte, que é a amamentação, com uma mãe também atrapalhada, também sem estrutura, que não era uma presença firme. Ela não recebeu, não estou culpando mãe nenhuma, somos nós. Sim. Nós não recebemos essa presença inteira da mãe. Isso. Então, o jacaré fica atrapalhadíssimo. Quais são os traços de caráter de um jacaré? Por exemplo, o que a gente vê agora, que está predominando muito. Medo. Mas a gente não vê o medo. O que a gente vê é um disfarce do medo. Então, o jacaré que existe na gente é esse ser que, o reptiliano, ele tem horror do diferente. Daí tá todas as homofobias, negrofobia, tudo. E preconceitos. O diferente é perigoso, eu vou e mato. Tem medo nisso. Né? Tem uma pergunta aqui que estão fazendo sobre se a mídia ela utiliza desse medo. Eu vou chegar lá. Tá bom. Veja, então nós temos uma família, uma pessoa que teve um traço intrauterina, que está muito prisioneiro num grande vazio de não ter sido acolhido, incluído do jeito que precisava para a situação, para ele conseguir ou se organizar ali para ir para as fases seguintes. E na fase oral da amamentação, ele também não tem uma presença materna e não tem o pai. Um pai muito ausente, também atrapalhado consigo mesmo. Então, nós temos uma pessoa... a depressão vem desta fase. O pânico vem do intrauterino e a depressão oral vem desta fase. Nós temos, então, pessoas que têm uma falta grande nesta fase, mas que conseguiu, porque tinha energia, conseguiu evoluir. Não é um psicótico. Nós temos dois tipos de pessoas, um psicótico e um neurótico. Então, nós aqui que estamos nessa conversa, todas vocês aí e eu também, nós somos neuróticos. Isso é uma boa notícia. Significa que nós não estamos parados no intrauterino. Nós continuamos a evolução, nós continuamos, mas de uma forma um pouco precária. Então fica... você pega carona... no final da amamentação, se a relação com a mãe foi boa, você percebe, você sabe, sai do jacaré e você começa a se tornar humano no sentido de que o outro cérebro começa a funcionar. Durante a amamentação, o cérebro límbico, nosso cérebro é reptiliano límbico, que é o do cachorrinho, que é o cérebro da afetividade, das relações. Jacaré não tem relação, ele não cuida da prole. Ele só tem ele. Se tudo foi bem, o bebê descobre no final da amamentação que tem ela, que está ali para mim, e na hora que encontro ela, eu me encontro. Eu começo a ser dona do meu próprio nariz. E aí eu vejo que tem uma relação entre a gente. E aí começa a acontecer o cérebro típico do humano, que se chama córtex, que é o mental, e se a pessoa tem energia, isso está funcionando, quando ela começa a andar, ela fica de pé e começa a andar. Só que como as fases anteriores não foram suficientes para, na situação de amamentação, ela organizar um tórax, um peito, onde tem um lugar que ela se reconhece, que ela tem realmente uma identidade, um lugar de refúgio, que é onde está acontecendo agora o problema. Nós perdemos o tórax.
E para não deprimir, a gente acelerou, que é o outro, o tórax, o cérebro reptiliano, o bichinho, o cachorrinho que tem na gente, gera serotonina. Nós somos um corpo social com muita noradrenalina, muito medo, pouca serotonina, porque não teve o tempo interno das relações. E compensa isso com a aceleração. Dopamina, que o cérebro cortical dá. Então você acelera para não perceber a sua falta. E a gente tem vivido há décadas assim. Então, eu acelero, eu mudo de coisas, eu mudo de roupa, eu mudo de... É o lugar do ter e não do ser. O ser seria o tórax organizado. Se você pensar em termos corporais, se eu não tenho um tórax que sustenta o meu estar de pé, se eu sou frágil aqui no peito, se eu tenho um vazio, se eu tenho uma angústia aqui, que eu não sinto que eu possa me dar ao luxo de voltar para mim e sentir isso, o que eu faço? Eu organizo um pescoço para não cair, e pescoço é o lugar da arrogância. E é também um lugar terrível em que eu tenho que ser mais do que você. Porque não basta eu ser. Isso é uma condenação. No fundo, quem tem que ser o melhor de todos e tem que acabar com todos, está condenado a não sentir o sabor de apenas ser. A gente começa a acelerar, a gente está dentro de um avião ou de um carro em alta velocidade, olhando a vida que passa correndo. E a gente perdeu o tempo interno, o tempo límbico, o tempo das relações, o tempo da afetividade. E nesse sentido, o que você está fazendo hoje é importante. Você está falando, conta a história. Isso está acontecendo depois da pandemia. As pessoas estão com mais paciência para ouvir histórias, para ouvir o que aconteceu, para entender o que está acontecendo, para melhorar o nível de consciência. Isso. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido e as pessoas estão perguntando aqui, no caso, então, se essa desaceleração, porque as pessoas estão ficando tristes com a desaceleração, elas estão perdidas agora, nesse momento. Sim, é verdade. A desaceleração tá. Você agora, veja uma pessoa que estava se baseando só no corpo físico e no ter. Ontem eu falei com uma menina que, enfim, se vestia maravilhosamente, tem, sei lá, 50 sapatos, não sei quantas roupas, mas ela não vai em lugar nenhum, ela está dentro da casa dela. De alguma forma, a pandemia obrigou a parar essa aceleração e obrigou a gente a voltar para dentro de casa. Qual é a casa? Qual é a nossa primeira casa? É o coração. Uhum. É a mente que está tentando se ligar ao coração e com isso acionar um nível de consciência maior, uma fonte de energia maior. Qual é a fonte de serotonina, de alegria para uma pessoa que está acelerada e que está fazendo tudo isso para não entrar em contato com o peito, com a depressão? Essa é a questão. E a pandemia obrigou a gente a entrar em casa. Isso. Em casa. Aí você vai ter que encarar o quê? A depressão. Então, o nosso tema agora nós nos tornamos pessoas narcisistas, porque o pescoço, de ter que ser mais do que o outro, você não tem empatia pelo outro. Você não consegue enxergar o outro. Eu não fui enxergado e eu não enxergo o outro. O outro é apenas um objeto de consumo também. Eu preciso de você, eu te consumo. Não é uma... Eu como as pessoas da relação. Eu não vejo ali que teria sido uma coisa lá do tempo da amamentação, e eu vejo que
Você está aí, e você é um ser inteiro. Atrás desse seio que me alimenta tem uma pessoa. E que é com esta pessoa que eu vou poder fazer uma relação que vai me dar serotonina. Como é que eu reaprendo a descobrir serotonina nas coisas simples da vida? No estar comigo ou em lugar de estar só? Esse é o nosso tema. Estou respondendo ou você acha que a gente... Isso que você falou é muito importante, muito marcante também. O outro também é um objeto que eu consumo. Acho que Exatamente. isso marca muito. Porque eu tenho uma fome dentro de mim, e o outro não chega a ser uma pessoa inteira. No termo de Freud, não é um objeto inteiro, é um objeto parcial, é um seio. E eu sou um saco sem fundo. Uhum. Por mais que eu consuma esse tipo de coisa, não vai me suprir como um ser inteiro que quer uma relação, que quer ser visto. Mas acontece, o que acontece com o indivíduo nessa condição? Ele é um saco sem fundo e é uma pessoa que não tem estrutura para poder acolher, por exemplo, quando eu não estou certo. Ele sempre terceiriza a culpa. Aquilo é culpa pode ser da pandemia, pode ser do não sei do quê, mas ele não tem a estrutura suficiente para dizer, não, aqui eu tenho que mudar. Eu vou lembrar Viktor Frankl, um cara que viveu uma epidemia séria que foi o nazismo. Ele passou algum tempo em Auschwitz. E ele escreveu um livro que até hoje é muito importante. Vou resumir o livro dele em 3 palavras. Ele diz, se você tiver uma situação difícil, tenta sair. Se você não conseguir sair, tenta mudar a situação. Se você não conseguir mudar a situação, que é a nossa agora, muda você mesmo. Você se transforme. Chega, percebe que não adianta mais culpar o outro ou procurar fora soluções. Essa pandemia é um convite obrigatório para você entrar dentro de você e ser para você a mãe que você não teve. Não por culpa dela, também não podia. Não adianta eu culpar a mãe, eu culpar o pai. Agora é hora de nascer de mim mesmo e de Deus. Porque se também a gente não acionar uma força maior do que a força do emocional e do mental, fica difícil você acionar uma força que te faça nascer como filha de Deus. Faz sentido isso para você? Claro, Lorena. isso também, o que você está falando agora é que é um momento de nascer, né, Ana Maria? Agora nós vamos... É o momento de nascer de si mesmo e de Deus, de você encontrar dentro de você um núcleo, um seu tórax. O que Dino diz é hora de recuperar o tórax. Nós perdemos o tórax, nós ficamos no pescoço e então você vê pessoas raivosas e reativas. Se você não está no seu tórax, você não assimila a frustração. São pessoas que não aguentam, nós somos pessoas que não aguentamos frustração. Não sabemos lidar com frustração. A gente reage na raiva. A raiva reativa. Não respiramos, então, Maria? Porque quando você fala o tórax, né? Quando você chama para o tórax, para a gente explicar para quem não entende bem essa linguagem, você está dizendo que nós não respiramos, né? Que agora é o momento de respirar. Exatamente, Lorena. E onde que o bichinho mais pega a gente? Curiosamente. Na respiração. Esse vírus e quem não respira não sente. A nossa respiração está assim, ó, pum, 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 pum. Se a gente tem tórax, a respiração sobe, desce com muita calma e tem uma pausa. Tem uma pausa, um lugar nenhum onde necessariamente você fica com você, porque você acredita que você pode expirar. Principalmente a gente não expira, porque a gente tem medo da morte. Nessa velocidade não cabe pensar na morte. E o vírus está obrigando a gente a pensar, o que é a morte? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
Eu só estou girando em torno do meu narcisismo muito primário. Somos muito infantis nesse sentido. Então, e a reatividade da raiva aciona, é uma raiva que não é uma raiva da indignação que vem do tórax, que vem do abdômen, que você inteiro diz isso aqui não está correto. Ontem, numa terapia de casal, uma pessoa me disse, a mulher me disse, não, eu falei porque se a pessoa faz, a uma ação a gente reage. Eu disse, não. Aliás, Viktor Frankl de novo, ele disse, a vida pode te tirar tudo, e os caras que têm poder, nós vivemos no mundo do ter, e portanto do poder, eles podem te tirar tudo, menos uma única coisa, a sua capacidade de escolher como você vai responder a uma situação, a uma pessoa. Então, se você acha que se o outro te agrediu, você tem que agredir de volta, você está jacaré, no máximo, e você não está conseguindo acionar a sua afetividade, você não está inteira, você não tem tórax para sustentar essa frustração e conversar com você mesmo, os seus vários níveis corporais, seus vários traços de caráter, e falar, não, o que eu vou responder é isso. Isso precisa de uma estrutura que hoje não se tem. Eu não vou responder reativamente na raiva. A minha escolha é outra. Isso não quer dizer se submeter. Eu não estou falando, eu estou falando de um pescoço que tem que ser mais que o outro, porque tem medo de ser cortado e ter que ficar de cabeça a braço. Eu não estou falando de você se humilhar. Eu estou falando de humildade. Sim. Humildade em termos corporais é você estar inteiro, você ter tórax, você ter peito, você ter coragem, você ter afetividade, você ter casa interior que te permite digerir as coisas e escolher como é que você vai viver a sua vida. Faz sentido ou está muito teórico? Está perfeito, está bastante profundo. As pessoas estão entendendo isso? Eu respondi aquela... Ah, negócio que me perguntaram aí da mídia. Isso. Olha, tem uma outra Freud... pergunta aqui sobre a serotonina também, daqui a pouco eu já falo. Olha, veja uma coisa. Vamos falar um pouco de Freud. Ele definiu uma coisa como os instintos, que é essa coisa mais primária da gente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o outro, meus desejos, meus instintos, minhas necessidades. Isso se chama id. Depois, existia uma outra entidade que, à medida que a criança começava a andar e ter neocórtex e ter a postura elétrica e começar a ficar grandinho, existia a presença paterna e do grupo social que dizia isso não, aquilo não, aprenda isso. E colocava limite. Não é você só que existe. Cuida do seu irmão, cuida de mim. Olha aqui, peraí. Ponha limite. Faz sentido? E o que acontece? Hoje em dia, com essa volatilidade das relações e da família, não existe mais a presença da família como aquela que dá valores. Porque as pessoas estão líquidas e os pais também estão líquidos, ninguém sabe o seu próprio lugar. Você que trabalha com constelação sabe como fica difícil as pessoas saber qual é o lugar dele. Então tem pais que são filhos que às vezes que tem que ser pai, que depois cai. Qual é o meu lugar? Então a família não tem mais uma estrutura que dá inclusive aquela singularidade de cada família. Essa tem um valor, aquela tem outro. Agora, quem é a gente chama isso de superego, aquele que põe limites. Quem é o superego hoje? É a mídia. Que superego é esse? Porque o bom pai coloca os limites com afeto, cuidando do filho. A mídia dá os valores e diz o que você pode, o que você não pode para você ser legal, porque ela quer vender. Ela não tem afeto, ela não tem límbico. É esse o superego. E que uniformiza todo mundo, você fica sem saída de encontrar estruturas que te apoiem para você encontrar o teu ser,
os teus verdadeiros valores, que a presença paterna e familiar antes estava dando. Podia ter um superego castrador, que no tempo de Freud o pai era machista, isso pode, isso não pode, você não transa, não sei o quê, eu que digo e tal. Mas isso agora é assim, eu também que digo, mas eu não estou minimamente preocupado com você. É a mídia. E todo mundo tem que fazer igual. Você tem valor se você usa e compra tais produtos. Isso deixa muito pouco espaço para o dentro. O tempo interno. Porque agora eu vou falar de negentropia e entropia. Posso até daquela pergunta sobre serotonina? Estamos nos momentos finais, 15 minutos. Então eu vou falar sobre negentropia. Ótimo. É um termo que a gente precisa começar a saber, todo mundo, porque está ficando cada vez mais popular. É assim, você compra um sapato, ele, como é um sistema morto, não vivo, ele começa a ficar velho e se decair. Ele entra em entropia, ele perde energia. O sistema vivo, ele nasce como uma célula, 2 células, e a gente vai se desenvolvendo, a gente ganha energia. Então a questão é, o que você tem que fazer agora para você se reciclar e aproveitar esse momento em que parou, não dá mais para ser daquele jeito, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. A gente não aguenta mais esses narcisistas reativos, raivosos, que não saem do lugar, que está destruindo a si mesmo e está destruindo a cultura. Onde é que eu vou encontrar uma forma de eu retornar ao meu movimento de ganhar energia? E eu digo, aumentando o seu nível de consciência. O que você está fazendo aqui agora, ouvindo isso aqui, o que tem por aí? O que estão pensando? Espera um pouquinho, eu quero entender, eu quero aumentar o meu horizonte, eu quero aumentar o meu nível de consciência. Né? Eu quero entender o que está acontecendo com o planeta. E não só eu, Maria, né? Eu, Maria, eu, brasileira, eu, planeta. E além do planeta, nós somos um pequenininho no meio do cosmos. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Isso são as fontes de energia. Amplie a sua consciência. E uma das coisas que você tem que fazer também para ampliar a sua consciência, acessar a sua alma, é aprender a sonhar. Sonhar à noite. E uma das coisas que está acontecendo com a pandemia é que as pessoas estão aprendendo a sonhar. O que está acontecendo na clínica agora? O jacaré está alarmado. Luz vermelha. Oh, perigo, 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 perigo. Está todo mundo sonhando que está tudo acabando, etc, etc. Mas o próprio sonho vai dando saídas para você encontrar aquilo que o Dino diz que é o tórax, que é a sua identidade maior, que é a sua casa interna. É você encontrar o teu tempo interno. O que você acha? Fazendo negócio ou não? Agora podemos fazer negócio. Eu acho que muitos não vão fazer negócio. Por quê? Porque isso tudo é muito novo. Isso que você está falando para a maioria das pessoas. É novo e não dá para entender tudo. Mas sabe o quê? A gente tem aqui um conceito de fractal. Essa coisa nova, a primeira vez que acontece, deixa uma marca. Isso. E muda o seu traço de caráter. Nós nos conectamos. Opa, tem coisa acontecendo aí. Eu não entendi inteiramente com a minha cabeça, mas eu te garanto que a tua barriga e o teu coração te disse que, olha, isso aqui faz sentido. Faz sentido. E eu estou conversando com isso. Aí isso vai se ampliar. Toda semente nasce pequenininha, mas ela tem o potencial de virar uma árvore. Você nasceu como 2 células que se encontraram. Esse foi o seu começo nessa encarnação. E você está aqui. Ou bem ou mal, quem agora não é psicótico, tem com que refazer a vida. O psicótico está um pouco mais atrapalhado. Mas é novo, eu não entendi inteiramente como é o neocórtex. E daí? Teu coração, a tua garganta, que deve estar... Tem muita gente com nó na garganta agora, tudo isso que eu falei dá nó na garganta, a tristeza. A tristeza é um caminho. Se você não se perder no mundo interno, a tristeza te guia. O risco é a depressão. Mas você tem a sabedoria que te leva a se sustentar na busca da evolução. Se você tiver definido, você está acionando fontes de energia maior. Mais garantidas do que o teu ego, do que a tua personalidade, do que nós estamos vivendo agora.
essa pandemia é um sinal de que o que estava acontecendo não funciona, tempo zero, vamos recomeçar. E você tem como, senão você não estaria ouvindo tudo isso. O que você acha? Então, a gente pode falar que nós perdemos o caminho de volta para casa e agora nós temos que recalcular a rota. Boa, Lorena! Boa! Adorei! É isso mesmo, temos que recalcular a volta para si mesmo, para reconstruir, para tentar, com a ajuda, inclusive das pessoas como nós aqui, fazemos um novo grupo familiar, esses que estão querendo saber de tomar consciência, para que isso te dê a possibilidade de redefinir a rota, porque não é sozinho, é fazendo alianças. Não dá mais para a gente pensar em mim, eu tenho que pensar em mim dentro de um coletivo. Eu tenho que me incluir no coletivo. Essa é a nova identidade. Não dá mais para negar o outro, e nem o planeta, e nem o coletivo. Porque a gente morre junto se a gente matar eles. Que coisa linda, Maria. Não é? Então, assim, o que eu sinto agora é o seguinte, uma conexão muito grande com quem esteve aí. Eu peço desculpa por ter falado de tantas coisas nessa rapidez. Eu tenho muita vontade de poder estar junto. Eu estou junto no meu coração. Viu? Porque essa busca de todo mundo que está ouvindo isso é a minha também, é a nossa. E se essa busca não acontecer, vai dar azedo. Nós temos que ir. Vai ter morte mesmo, né? Morte, não morte física e morte psicológica. Isso. Crise de pânico, depressão. Mas lembre-se, esse é um caminho, a placa que você pôs em cima, que estava te protegendo, era muito fina, agora rachou, você entrou lá dentro. Mas já que você está lá dentro, vamos reconstruir esse lá dentro, vamos criar a mãe que eu não tive, vamos procurar o pai que eu não tive. Onde? Lá em cima e aqui, nesse grupo, por exemplo. Nós estamos conversando. De um jeito profundo, como antes da epidemia, eu não conseguiria fazer essa live deste jeito para essas pessoas. Nós agora estamos sabendo que nós temos que reconstruir o caminho. E esse saber não é só da cabeça, é da garganta que está apertada, é do coração, do peito que está vazio, é da barriga que está, ai meu Deus do céu! E se for de interesse de todo mundo, eu entro de novo nesses assuntos com mais calma. Viu? Com muita alegria, para a gente esteja juntos, que é o que a gente precisa estar nessa passagem de parto. Nós temos que ter bons parteiros, E nós temos que ser esse parteiro de nós mesmos e um do outro, de quem quer procurar consciência. O que você acha? Maria, tem várias pessoas... Sim, pode perguntar. Não, fala. Tem várias pessoas aqui agradecendo, pedindo para a sua volta também, pedindo para continuar, né? Fazendo perguntas. Então, eu penso que assim, esse grupo que você fala, né? Você faz um convite, né? Vamos estar juntos para transitar esse momento. Sim. Porque não dá para fazer isso sozinho. Não dá. Mas veja uma coisa, mesmo que a gente não se reencontre aqui, nós já estamos juntos porque nós fizemos um contato. Um contato muda os caminhos neurológicos, porque a gente não tem que mudar só isso ou aquilo, nós estamos mudando caminhos neurológicos, novos caminhos. Aquele caminho das vacas, que é o ter, agora nós fizemos um outro caminho. Somos poucos que estão fazendo, mas cada vez mais aumenta a probabilidade daquele caminho ficar forte. E mesmo que a gente não se fale, esse caminho está criado. Nós vamos estar nos sonhos de vocês. Quem sonha tem um campo, tem uma casa dentro de si. Então, antes de dormir, se propõe a sonhar. Fala com a tua alma, quero sonhar assim. Pode mandar os recados que agora eu estou pronta. Porque a alma dá bronca na gente. Mostra os descaminhos. Isso. E de manhã, antes de levantar, fica bem quietinho. Nem vai fazer xixi, nem abre o olho. Lembra dos sonhos. E escreva, porque o superego é danado. Ele faz a gente esquecer. Mexeu, esqueceu o sonho. Tá bom? Vamos sonhar juntas?
Vamos sonhar juntos e tem muita gente querendo sonhar junto também, viu? Que está colocando aqui várias coisas. Que bom te ver com a Maria, que prazer ouvir a Maria falar. Muitas pessoas Ah, que deixando, bom! Me fala isso. Eu não deu para eu ler, mas olha, é agradecendo gostoso muito. ouvir isso. Eu também preciso disso, né? Nós precisamos de Maria, você é uma reconhecimentos. parteira para nós. Você nos ajuda a fazer essa travessia para o lado de lá, para a vida, para o mundo. Um psicoterapeuta é um parteiro. Fantástico Um isso. amigo é um parteiro. Uhum, Não é? isso. Vamos fazer alianças aí. Ufa! Olha o Ufa! que a epidemia nos deu, essa conversa. Que delícia respirar assim com você. Ufa! É, Expira. Olha, prestem atenção. A última palavra, presta atenção. Expirem, porque isso significa, expirar quer dizer morrer. Lá no tempo de Curvelo, lá do sertão, era. Ele expirou, ele morreu. Não tenha medo disso. Vai vir outra inspiração. Confia. Se não vier nessa vida, vem em outra. Né? Espero que seja nessa. Que a gente ainda tenha um bom tempo, que aqui é bom para reconstruir, é bom demais para reconstruir. É o melhor lugar que tem. O pior que seja tudo isso aqui, é o melhor lugar que tem para reconstruir. é o lugar que nós temos, né, Maria? Então, olha, grande abraço para todo mundo, ó. Abraço, que é tórax. Um bom tórax dá um bom abraço, porque você está se sustentando e você está acolhendo o outro está te acolhendo. Veja isso. Eu não estou me caindo em cima do outro, nem deixando o outro cair em cima de mim. Eu me sustento, você se sustenta e a gente se abraça. Esse é o caminho do tórax. Perfeito. Tá bom, Maria, eu quero te agradecer, eu porque também quero te agradecer. quero te agradecer muito de ter aceitado estar com a gente hoje. Você é uma pessoa, você tem muito para nos dar. E você E muito aceitou para participar um receber pouco. também, viu? Muito para receber e recebi aqui Se de você. De dependesse de você e mim, de todo mundo que está aí. Recebi nós temos, olha, muito. só, nós estamos agora com 60 pessoas ao vivo, Tá, num horário onde nós temos muitas lives. Depois vai ter mais visualizações, as pessoas procuram muito. O que eu tá queria ótimo. dizer é que você nos dá esperança. Essa é a palavra que eu tive a primeira vez quando eu te Que bom. conheci pessoalmente. Esperança para nascer, esperança para viver. A minha Mesmo palavra é alegria, que não depende de ser feliz do que eu tenho, mas alegria desse contato. Isso também me dá muita esperança e certezas. Esse tipo de certezas que vem de dentro. A casa. O tórax. Com o tórax aí, a pelvis, você está inteira. Mas isso fica para um outro dia. um outro É uma dia. outra história. Então a Tá bom? gente vem em mais momentos divulgando o trabalho da Maria. Ela vai em algum outro momento fazer uma aula fechada. As pessoas que tiverem interesse podem mandar para o privado. Ela Vamos tem fazer vários. uma aula sobre aprender a sonhar e aproveitar os sonhos e ficar bom sonhador. O que você acha? Eu acho fantástico. Ó, Você transita muito bem nos sonhos. vou mostrar para vocês um livro para vocês aprenderem a sonhar. Tá aí? Tá. Olha, Isso seria, olha, tá vendendo como nunca, porque as pessoas estão sentindo. Olha como a vida é inteligente. As pessoas estão agora sabendo que precisa acordar a casa lá dentro. isso mesmo. Seu livro é perfeito para esse momento. Então, Aprender nós a vamos sonhar. falar sim mais de sonhos e eu espero poder vir com mais notícias suas para todo mundo aqui que está pedindo. Tá Fazer bom, minha aula sobre querida. sonho, igual está todo mundo aqui falando. Maria, muito obrigada, tá? Muito obrigada a você, minha Contar mais querida. vezes. Minha Muito querida. E obrigada. vocês todos que estavam aí, agora faz parte dessa família energética que acabou de nascer. E que vai Obrigada a todo crescer, mundo também tomar por estar todo o aqui. planeta. Vou colocar o nome Yes? do livro. Vou deixar no Stories o livro para quem está pedindo, tá? Vou te mandar foto e deixar no meu Stories. Maria, ó, Beleza. muito obrigada. Ó, Um abraço também em todo mundo. tá bom, Obrigada, todo tá? mundo. Fiquei com gosto de quero mais também, igual tá todo mundo pedindo.
Tá bom, minha querida? Um beijo Beijão. grande. Boa Tchau, tchau. noite, gente. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau.